Caos da festa do Big Brother Brasil, estão pedindo a expulsão do João Gabriel. Vem comigo para esse resumão para você entender tudo o que aconteceu. Antes, já chega deixando o like se você gosta desse tipo de conteúdo. E já começamos com o caos pouco antes da festa, porque a Tamires escolheu ficar com 60 mil reais e teve que escolher duas pessoas para consequência. E aí ela escolheu o Vinícius e o Guilherme para ficarem morando fora da casa. Eles não podem nem pegar roupas lá dentro, não podem pedir para ninguém pegar coisas lá dentro. Eles só podem entrar na casa para fazer um número 2 ali no reservado, até banho, escovar os dentes, é tudo ali fora. Aí já houve um desconforto entre Tamires e Aline neste momento, porque a Tamires disse assim: eu pensei que era mais leve, eu pensei que era só pra dormir lá fora, mas que o resto era aqui dentro. Aí a Aline: consequência é algo ruim, né? Se fosse algo bom não se chamava consequência, por isso que a Camila falava, quando é consequência tem que colocar alguém que você quer ver fora. Aí a Tamires tenta se justificar, dizendo: na verdade é que eu não quis colocar as meninas, porque eu fiquei meio sem opção, né? Porque as meninas por questão de higiene e tal. Aí a Aline continua com essa firmeza na opinião dela aí, de que na verdade você coloca ali na consequência alguém que você não gosta. E nesse quesito a Aline não tá errada, né? Porque de fato, se você dá uma consequência pra pessoa, não tem modo fofinho de você dar a consequência. Você tá dando pra quem você tem menos afinidade, né? A Vitória Estrada, por exemplo, ela não barrou a Renata da festa do líder porque ela disse que havia indicado a Renata ao paredão, a Renata havia voltado e pra poupar ela, então ela barrou o João Pedro, que por sua vez foi ali pra dinâmica e ficou utilizando uma estratégia um tanto quanto diferente. O João Pedro mordia e amassava as bolinhas para tentar encontrar as chaves dentro. Meus amigos. E ali na festa teve uma dinâmica bem legal, onde a Vitória Estrada criou uma atuação junto com outros participantes. O Guilherme era o pai dela, e aí o pai morre no final, mas aí era tio, né? Ela descobriu que era pai no meio da cena. Aí ela chamava de tio, depois ela chama de pai, ficou bem engraçada mesmo essa cena. Eles ensaiaram antes, né? Aí teve também um momento ali com o João Gabriel. O João Gabriel era ali o vilão da história, né? E aí ele amedrontava a Vitória Estrada. E aí chegou quem pra salvar ela? O Vinícius, cara. E o Vinícius pegou e deu-lhe pauladas no João Gabriel. Ele deitou ali no chão. O Vinícius dava paulada. No final da cena, o Vinícius pegou e o quê? Deu um selinho na Vitória Estrada, velho. Eles tinham combinado isso daí antes. Eita, meus amigos. Polêmico, hein? E a Vitória e a Tamires dançaram juntas, ficaram amiguíssimas durante a festa. Mas calma, que a Vitória tá aprendendo a ser falsa também, viu? Porque olha só, aqui a Tamires disse que foi um absurdo a Aline agir como se ela tivesse feito algo fora do normal, né? Como se ela tivesse ferido alguém ali dentro por ter escolhido a consequência. Aí a Vitória concorda. E vocês nem eram aliados, né? Tipo, a Tamires, o Guilherme e o Vinícius, né? Mais especificamente o Vinícius, que foi quem ela escolheu para a consequência. Então, neste momento, a Vitória concorda com a Tamires. Mas, em outro momento, a Vitória vai lá conversar com a Aline, e aí a Vitória diz que ela entendeu o que a Aline quis dizer, que, na verdade, quando você coloca uma pessoa em uma consequência, você não pode colocar uma pessoa próxima. Aí, a Aline diz que não tem paciência para hipocrisia, que a Tamires entendeu o que ela quis dizer, e que em nenhum momento ela quis dizer que era igual a situação da Camila. Por quê? Na hora da discussão lá, a Aline citou a Camila, dizendo que a Camila afirmou que no barrado da festa você não pode colocar alguém que você gosta, você coloca alguém que você não gosta. E aí a gente tem até que concordar com a Camila, né? A gente não gosta, mas assim, é real isso que a Aline disse. Não pode ficar bravinho pela dinâmica, mas ao mesmo tempo não pode dizer também que é por isso, por aquilo, porque eu tava sem opção. Não pode escorregar pela beirada, entendeu? Vamos ser mais sinceros, né? E aí a Vitória Estrada, que até então havia concordado com Tamires, conversou com o Guilherme, dizendo que tá muito chateada com a Tamires ainda. Porque ela percebeu que a Tamires, mesmo após o discurso do Tadeu, não reconheceu o próprio erro. Que a Tamires acha ainda que a Camila só foi eliminada porque ela, Vitória, junto com o Guilherme, espalharam pra casa toda a briga que elas tiveram, né? E aí, que em nenhum momento ela chegou a reconhecer o próprio erro. Mas vale frisar que a Vitória ainda não tá afastada da Tamires. Até mesmo porque se ela realmente tivesse entendido o recado do público, ela teria vetado da festa a Tamires. E não a Renata, o João Pedro, a Renata, que foi o João Pedro no caso. Mas ela nem cogitou o nome da Tamires, né?
Enfim, a Vitória imaginou que o João Gabriel estava com raiva dela, porque ele tava meio de cara virada ali e tal. E aí a Vitória até comenta com a Graciane: o João Gabriel tá pé comigo, velho. Provavelmente. Porque eu vetei o João Pedro. Mas, gente, ele me botou no paredão. Eu não indiquei ele no paredão. Vetar ele da festa é a menor das coisas. E é que a Vitória não tá errada também, né? Porque o cara colocou ela no paredão e ela não pode vetar ele da festa. Aí ela foi perguntar pro Mike, e o Mike falou assim: não é que o João Gabriel tá pé, não. É porque ele só quer o irmão dele de volta, né? Aí a Vitória, ela chega aí conversar com o João Gabriel, que tava sim pé da vida. Mas na frente da Vitória, ele dá aquela regada. Ele diz assim: não, Vitória, tá de boa, eu só fico pensando no meu irmão lá, entendeu? Como que ele tá. Ele não é de tocar nessas coisas, mas tenho medo de tocar no botão lá. Então ele falou que ficou com medo do João Pedro desistir do programa ali no meio. Aí a Vitória: ai não, tá tudo certo, vai dar tudo bem pra ele, tal. Aí o João Gabriel diz até que entende o lado da Vitória, porque o João Pedro colocou ela no paredão. Então, obviamente que ela poderia vetar ele do baile. Ele diz que entendeu, mas pelas costas foi diferente. Enquanto isso, a Tamires entrou, porque ela levou esse esculacho aí da Aline, e ela ficou chorando ali. E aí a Graciane ficou consolando ela. E aí a Tamires disse que: nossa, ninguém entende meu lado, né? As pessoas agem como se eu tivesse feito algo de errado. E aí a Graciane consola a Tamires, dizendo que qualquer um pegaria o valor em dinheiro. E aí nós começamos com o show de João Gabriel. Será que ele vai ser expulso? Porque, cara, a partir daí ele começou a ficar mais bêbado e ele começou a falar cada absurdo, mais especificamente sobre a Aline, gente. Mas ele falou muito sobre a Aline. E qual que era a questão do João Gabriel com a Aline? Só pra vocês entenderem. Não aconteceu lá o Rob Fifi, onde a Graciane... apareceu a Graciane falando pra Aline o seguinte: ah, eu gosto dela, mas ela é a que mais merecia ganhar votos na casa, porque ela é uma jogadora ruim. Enfim, depois dessa frase, a Aline foi falar pra Graciane o seguinte: eu vou te provar o contrário, que eu não sou uma jogadora ruim. E depois ela conversou com a Graciane e ficou tudo bem entre elas. O João Gabriel considera que se fosse qualquer outra pessoa no lugar da Graciane, a Aline teria partido pra cima, teria esculhambado. E aí, então, ele está acusando a Aline de ter sabonetado pra Graciane, de ter arregado pra ela. E aí ele até disse aqui, ó, nessa conversa: eu quero que a Aline vá tomar no dela. Se ela vier falar comigo, eu vou xingar ela. A Aline é uma pessoa que eu vou falar uns trem pra ela no Sincerão. E aí ele fica prometendo a festa toda que ele vai falar na segunda-feira sobre a Aline. Que ele não ia falar naquele momento porque ele tava bêbado, mas também que ele queria guardar pro Sincerão. Aí que eu falo pra vocês: a tarefa do Dourado, o diretor do programa neste momento, é o quê? Acabar com o Sincerão, cara. Porque se as pessoas não se posicionam e esperam somente se posicionar no Sincerão, fica aquela coisa chata, né? Olha só, nós estamos na quarta-feira à noite aqui, rolando a festa, e ele quer falar no Sincerão, que é na segunda noite. Ele quer guardar o assunto quase uma semana pra falar, sendo que ele tá engasgado, né? E aqui ele também fala mal da Vitória Estrada. Ele diz que o João Pedro não foi maldoso com ela, que o João Pedro não vetou ela da festa. Meu irmão não tirou ela da festa dele, e ela vai tirar ele da festa dela, vai tomar no... Mas assim, ô João Gabriel, o João Pedro não tirou a Vitória da festa dele, mas indicou ela ao paredão, cara. Então, não fez muito sentido essa analogia que ele fez, né? E aí, o João Gabriel disse, inclusive, que ele tá pra explodir depois de uma conversa que ele teve com a psicóloga, porque ele não pode mais guardar as coisas. Aí a gente vê a psicóloga do programa agindo, né? A psicóloga tá começando a influenciar ali pra que as pessoas falem mais na cara. E, velho, tem que influenciar mesmo, porque senão esse pessoal vai ficar muito travado. Mas parece que eles ainda estão travados, né? E aí, o João Gabriel cita aqui que se fosse a Renata ou a Eva, aí a Aline ia partir pra cima, que ela ia esculhambar. Aí ele disse assim: agora que é a Graciane, eu gosto dela, eu adoro ela e vou provar que meu jogo é outro. Vai tomar no meio do... Vai se rapaz. Tá com medo de se comprometer com Graciane? Espera segunda-feira que eu vou falar também. Se quiser, eu falo agora também. Aí ele começa a falar, se ele quiser, ele fala agora. Mas de repente ele não fala. Enquanto isso, as meninas ficaram ali: calma, João, calma. Vai com calma. Cara, ele tava muito estressado e muito bêbado ao mesmo tempo. E aí ele falou: eu não gosto dessa mulher, não. Vai tomar no... Esse vai tomar no foi várias vezes, tá? Ele falou muitas vezes: vai tomar no... Pra todo mundo que ele chegava, ele falava isso.
E enquanto ele citou que estava com ranço da Vitória por ter vetado seu irmão da festa, ele foi lá, fez um drink ao lado de Vitória e não falou nada. Aí que tá o problema. Eu até apoiaria o João em algum sentido, porque eu também acho que a Aline sabonetou pra Graciane. Porém, ele não fala na cara dela. Ou seja, ele também tá sabonetando. E aí, chega aqui perto da Vitória, ele também saboneta do lado dela. É isso que eu entendo. É uma sabonetagem atrás da outra. E aí ele vai falando pra um e pra outro, velho. O João Gabriel rodou a festa toda falando sobre a Aline. Ele chamou inclusive o Guilherme pra conversar sobre o assunto. E aí ele cita que achou que a Aline sabonetou pra Graciane. E aí aquelas coisas que eu falei pra vocês, né? Vai tomar no o dela, ela é uma saboneteira do baralho. E aí o Guilherme falou assim, que ele até acha realmente que a Aline foi um pouco branda com a Graciane, que ela poderia ter sido mais incisiva, mas que ele mesmo já teve momentos mais incisivos. Mas o Guilherme toca aqui especificamente no ponto de, meu, eu sou aliado da Aline, cara. Você tá me falando isso? E agora eu tenho que falar pra ela. E então você vai ter que falar pra ela em algum momento. Porque senão, se ela souber depois que eu sabia disso, vai pegar muito mal. E aí o João falou assim, eu falo pra ela. Eu vou falar segunda. Aí o Guilherme fala, mas segunda vai ser muito longe. Eu vou ter que falar pra ela antes. E aí o João falou assim, então chama ela aqui agora que eu falo na cara dela. Aí o Guilherme falou, não, bêbado não. Pode ser amanhã? E aí eles combinam de falar amanhã. Mas vale frisar que isso daí foi evoluindo. Porque o João Gabriel vai falar com todo mundo da festa, conforme eu falei pra vocês. E aí ele fala pra Graciane também. A própria Graciane, né? Porque o João Gabriel esperava que a Aline se posicionasse contra a Graciane. E aí ele comenta com a Graciane e a Graciane concorda com ele. A Graciane diz que, de fato, a Aline deveria ter falado poucas e boas pra ela. Porque ela não é ninguém pra falar que a Aline é uma jogadora ruim. Ou seja, até a própria Graciane tá concordando que a Aline deveria ter dado um esculacho nela. Mas acontece que durante essa conversa do João Gabriel com a Graciane, que saiu uma fala polêmica, que muitas pessoas estão entendendo como uma ameaça, e é de fato uma ameaça, tá, gente? Eu já vou explicar pra vocês, que foi nesse momento aqui, ó, que o João Pedro fala o seguinte, tomara que ninguém venha falar comigo nessa festa, porque eu já tô grilado. E aí ele cita que tava muito pé da vida, porque o seu irmão estava vetado da festa. E aí ele fala sobre a Aline, que ele quer falar com a Aline. Vou falar com ela hoje. Aí a Graciane, não fala não, calma. Aí o João Gabriel fala assim, meu, não vem me amolar hoje não. Que se vier, eu acerto a lata na cara de um hoje. Falando a respeito da Aline, por conta dessa situação toda, que ele queria falar com ela. E que se ela viesse amolar ele, ele acertava uma lata na cara dela. Aí muitas pessoas acham assim, na verdade ele estava falando sobre falar na lata, né? Falar na cara, um termo que ele estava utilizando. Mas não é. Porque depois, e aí eu já vou pular lá pro final, mas depois a gente volta, mas lá enquanto o João Gabriel tomava banho e ele estava se recompondo, ele falou com o João Pedro, que o João Pedro voltou da festa, eu já vou mostrar pra vocês, mas é só pra contextualizar essa parte. Mas ele falou pro João Pedro o seguinte, meu, fiquei tão bravo, velho, que você não tava aqui na festa. Não tem cabimento tirar você da festa, você lá e eu aqui. E eu acabei até falando umas coisas sem pensar. Falei assim que se viesse um, eu tacava a lata na cara. Mas depois eu pedi desculpas. Eu não vi ele pedindo desculpas, né? Mas ele falou que pediu. Porém, ele falou de tacar a lata na cara da Aline, cara. Em um contexto que a Vitória também estava inserida. Então ficou um tanto quanto esquisito. E também se fosse o termo falar na lata, falar na cara, evidentemente que ele não pediria desculpas, porque não tem o menor problema falar isso. Então só pra quem vai defender essa fala, porque foi nesse sentido mesmo, de jogar uma lata. Porque ele reconheceu depois que ele falou demais, né? Aí o João Pedro lá achou as chaves, cara. Ele foi bem intenso mesmo ali nessa dinâmica, conseguiu e voltou pra festa. E quando ele volta é uma felicidade absurda, porque o João Gabriel tava esperando. E aí vai todo mundo em cima do João Pedro. E o pessoal comemora. E o João Pedro diz, eu falei, torra, obrigado pelo convite. Aí ele tá com o convite na mão assim, provocando. Depois até o João Gabriel fala assim, meu irmão teve que trazer o convite mesmo, mano. Tinha que fazer isso mesmo. Tipo, como se ele tivesse provocado a Vitória Estrada, né? Aí nisso, que o João Gabriel tá aí em cima do palco, foi abraçar seu irmão João Pedro. Quem ajuda ele a descer a escada? A Aline, cara. E em seguida, ele tá colado ali com a Aline, depois de mandar ela tomar naquele lugar 500 vezes pelas costas.
Aí eu cansei de tentar entender essa situação. Mas calma que não parou por aí. Porque o João Gabriel foi isso, cara. Falando pelas costas e na frente dançando com Vitória Estrada. Olha aí. Trocou maldança com ela. É difícil de entender mesmo, né? E aí, o que eu acho? O João Gabriel tá acusando a Aline e Vitória de serem saboneteiras, mas ele, nessa festa, tá sabonetando. Porque tá falando pelas costas e não tá assumindo nada. Ele tava ali com um problema com bebida, velho. O João Gabriel tava com uma garrafa pura de vodka na mão. Não tava querendo misturar com suco, com nada. Enquanto a Eva falou, vamos fazer um drink. O pessoal tentando tirar ali da mão dele a bebida, porque ele tava exagerando, ele já tava muito bêbado. E ele falando assim pro Vini, vocês não me conhecem não, velho. Eu sou forte pra bebida. E aí não querendo que tirassem. Numa dessas, meus amigos. E aí eu não consegui pegar muito contexto disso, porque no momento o áudio ele volta na hora assim da discussão. Mas pelo que eu entendi, o João Pedro, ele voltou pra festa e ele não quis beber. E o João Gabriel queria que o João Pedro bebesse com ele. E ainda por cima, o João Pedro ficou podando ali o João Gabriel para que ele não bebesse mais e tal. E enquanto o João Pedro tava comendo, porque ele voltou pra festa e aproveitou para comer, porque tem muita comida diferente ali, comida boa, né? Aí o João Gabriel vai lá, velho, e simplesmente dá um chute na mesa em que o João Pedro tá comendo. Olha lá, ele dá um chute e balança tudo ali, tá, na mesa. E derruba muita coisa, inclusive. Aí, quando o João Gabriel tá saindo, o João Pedro fala assim, olha aí, cara, olha o que você fez aqui, né? Aí o João Gabriel, vai tomar no seu, eu tô torcendo pra você voltar e olha o que você faz. Aí o João Pedro, mas eu voltei. Aí o João Gabriel, vai tomar no seu, foda. Aí o João Pedro, xinga demais. Aí o João Gabriel, você tinha que ter ficado lá sofrendo, trouxa, vai tomar no seu, tô torcendo por você e você tá aí. Ele ficou revoltado com o João Pedro por conta disso. Depois eles voltaram a se falar muito de boa mesmo. Assim, mas foi bem esquisita essa situação. E aí é outro ponto que o pessoal também pede a expulsão do João Gabriel. Porque além de ter feito uma ameaça de jogar lata na cara, né? Ele também deu um chute na mesa. E vale frisar que propositalmente você não pode quebrar itens da casa, né? Tá nas regras do programa. E aí ele feriu uma das regras aí. Estão criando um movimento nas redes sociais em torno disso. Aí o João Gabriel volta a falar sobre a Aline. E ele fala ali pra Graciane, pra Tamires. Ela tem que tomar no o dela, velho. Ela é saboneteira. E aí era sempre as mesmas palavras, tá, gente? Eu não vou ficar recitando aqui pra vocês, porque é uma saboneteira do baralho, isso e aquilo. E aí ele comete o erro, cara. Porque ele queria falar com a Aline só na segunda-feira. Mas ele vai falar pro Vinícius. E aí ele diz pro Vinícius o seguinte. Pra mim, a Aline é uma saboneteira do baralho. Porque se fosse qualquer outra pessoa, ela teria esculhambado. Mas como era com a Graciane, ela ficou de boa. Aí o Vinícius diz que não concorda. O Vinícius cita primeiro que é um problema dele com a Aline. Que quando ele for resolver, que ele tenha pulso firme. Porque a Aline é uma mulher forte e ela vai se impor. E aí o João Gabriel falou, não, quanto a isso, eu vou entender. E aí o Vinícius falou assim, mas se tiver que me intrometer, eu vou me intrometer. Eu vou intervir da maneira que eu sempre faço. E aí, no final das contas, o Vinícius diz também que não concorda com o João Gabriel, porque ele acha que, na verdade, a Aline só não quis reviver um debate antigo com a Graciane. Que é diferente da treta que ela teve com ele, porque o João Gabriel também estava comparando. Quando foi comigo, ela gritou comigo, né? E aí o Vinícius disse que, na verdade, era porque, né, se tratava de um embate antigo e que viver embates antigos não é legal. E aí o que o Vinícius faz em seguida? Ele vai contar pra Aline. Na hora, na lata, tá? E aí a Aline, mas por que isso importa pra ele? E aí o Vinícius disse, eu também não sei. Realmente, eu disse pra ele que eu não concordo. Que não tem como medir sua relação com a Graciane com a relação que você tem com ele ou com a Renata. E aí a Aline fica surpresa. Mas por que ele não vem falar comigo? Ele fala com todo mundo menos comigo? Eu gosto quando vem falar comigo. Porque aí dá chance de eu debater, de eu falar, de eu argumentar. O Guilherme aproveita a deixa. E ele já não queria ficar como fofoqueiro, que sabe das coisas e não conta. E aí ele já chega na Aline e conta. Mas o Guilherme, velho, ele dá a opinião dele. Ele diz assim, e tem até alguns pontos do João Gabriel que eu acabei concordando que faz sentido. Quando ele falou que você foi mais branda com a Graciane, né? E aí a Aline meio que já revoltada olha pro Guilherme e diz assim, mas espera aí, venha cá.
Quando que o programa me deu oportunidade para rebater a Graciane? A dinâmica não me deu oportunidade. Ali no ao vivo, quando eu fui falar, Tadeu me interrompeu. Então não tinha esse espaço para debater ali. E eu já tinha conversado com a Graciane no Sincerão, já tinha conversado com ela, eu já tinha resolvido esse assunto, diz a Aline. Então a Aline tá querendo justificar porque sabonetou. Ao mesmo tempo que ela dá uma sabonetada aqui, ela também muda de assunto e ela cita que muitas pessoas ali na casa realmente sabonetam e que tem incoerências, inclusive, da Camila e da Tamires. Quando, por exemplo, Diogo discutiu com Graciane e elas falaram que o Diogo gritou com uma mulher, mas quando o João Gabriel gritou com ela durante uma dinâmica, Tamires e Camila ficaram caladinhas e não falaram nada. Então, assim, que defensoras das mulheres são essas, né? E aqui ela falou uma verdade no final das contas, né? Aí a Aline também criticou a decisão da Tamires, dizendo que a relação que ela tem com o Vinícius é de fato uma relação que não caberia essa dinâmica, né, de ter colocado o Vinícius para dormir para fora. E a Vitória concorda. A Vitória diz assim, não faz sentido ela dizer que ela colocou o Vinícius e não votaria nele, sendo que na dinâmica você coloca pessoas que você votaria. E aí a Vitória até cita que, pelo que ela sabe, a Tamires votaria sim no Guilherme, que o Vinícius ela não sabe, mas como ela colocou na dinâmica, então ela votaria. Ali no quarto, o João Gabriel cita que ele tá doido para que chegue segunda-feira logo, né? Para que aconteça esse embate dele. E aí eu acho que não vai ser tão tarde assim não, viu? Porque a Aline vai querer falar antes e a Aline já sabe. E aí ficou complicado pro João Gabriel. Porque ele disse, gente, ele falou ali no banheiro que ele queria pegar a Aline de surpresa na segunda-feira para que ela não viesse com os argumentos montados. E aí, quando chegasse na segunda, só ele falasse e ela não soubesse o que responder na hora. Só que agora ele se ferrou porque ela já sabe. E aí, o que eu acho? Não tem que esperar o Sincerão. Tem que falar agora. No Sincerão, você comenta sobre outra coisa, sobre o que tiver na hora, no momento, sabe? Mas, pô, vai esperar uma semana pra colocar esse assunto em pauta? Até lá você vai fazer o quê, né? E aí acabou a festa. O pessoal tem que desmontar a festa. E aí o Guilherme e o Vinícius puderam entrar na casa. A produção, então, forneceu 2 sacos pra dormir. E aí o Guilherme foi até pegar um travesseiro ali no sofá. E a produção, não pode pegar travesseiro. Sim, eles tiveram que dormir sem travesseiro no chão, cara. Porque o certo é eles dormirem lá fora, mas como a produção tem que desmontar a festa ali, né? Então eles tiveram esse luxo de ficar ali no tapete, mas sem travesseiro, sem nada. E aí vamos falar sobre uma situação polêmica agora, só pra finalizar esse vídeo, né? Que foi da Tamires com o João Gabriel. O João Gabriel tava caindo de bêbado, gente, mas caindo. E a Tamires eu já percebi, ela foi lá, ela ficou abraçadinha com o João Gabriel, e ela colocava a boca no pescoço dele, e ela chamou, falou, João, vamos lá pro quarto Nordeste. E aí o João, não, agora não. O João vai, toma banho, ele volta pra festa, nisso que ele foi conversar, que ele conversou com o Vinícius, conforme eu mostrei pra vocês, ele já tinha ido tomado banho e tinha voltado, entendeu? E aí a Tamires fica abraçada um longo tempo com ele, abraçando ele, acariciando ele, até que o João Gabriel vai deitar, conforme vocês viram. E quando ele deita, a Tamires fica do lado, nessa mesma carícia e tal, e aí rola o beijo. Sim, aconteceu. O beijo que tá tão, né, tá tão antigo aí, que a galera já tá falando tanto sobre isso. Enfim, aconteceu. Vale frisar que João Gabriel tem uma pessoa aqui fora, que ele até se refere a ela muitas vezes como namorada. Em outros momentos ele diz, não é namorada, mas é ficante séria, né? É alguém que eu vou namorar. Enfim, acabou pelo jeito, né? Ele traiu ela aqui, né? Enfim, vão me dizendo aí o que vocês acham disso tudo. E muito obrigado a você que esteve aqui nesse vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Lembrando que hoje às 16h04 da tarde tem live pra gente comentar sobre tudo e sobre essa provável treta que vai acontecer, né? Porque a Aline deve tirar satisfação com o João Gabriel. Então fiquem aqui no canal se vocês não quiserem perder, tá bom? Até uma próxima, meus amigos, e tchau!